Hoje eu e o João vamos falar sobre a Revolução Francesa, constando o que foi, as causas e as etapas. Começando por falando o que é Francesa foi o nome de um ciclo que durou 10 anos, um ciclo revolucionário, entre 1789 e 1799. E o caráter burguês nessa época ela teve uma grande participação e teve também um alto grau de radicalismo. E uma vez que a situação do povo era precária, eles tiveram uma crise que eles enfrentaram. E a revolução ela foi um marco na história e que inaugurou um processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. E a partir disso que teve um sistema republicano pautado pela representatividade popular, que hoje é chamado de democracia representativa. As causas disso foi que a Revolução Francesa foi um resultado de uma crise política, econômica e social. E a França enfrentou isso até o final do século XIX. E essa crise marcou o fim da monarquia absolutista, que existia há uns séculos aí na França. E na antiga ordem de privilégios constituía o antigo regime francês, que era governado por Luís XV, quer dizer, XVI. Ele era dividido em classes sociais, conhecidas como estado. Que tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado era o povo em si, né, definição genérica. E o terceiro estado, ele era isso era o terceiro estado. E de toda forma, a sociedade francesa foi marcada por uma desigualdade extrema. E uma vez que a nobreza e o clero gozavam de privilégios, o direito de cobrar impostos do terceiro estado. E essa desigualdade social enfrentou uma crise pela França no século XVIII. E a França, no segundo. Estados Gerais era uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval nos momentos de crise. A última convocação tinha sido feita em 1614. E de forma para obter soluções do país, para entender a esperança, foi encerrada. E com isso, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, ela se rebelou e atacou a Bastilha, que era uma prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês. E o símbolo do antigo regime fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave de sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população estava insatisfeita e ficou com raiva. Até que o rei mostrou o contrário e a Constituição que estava sendo elaborada ordenou a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa. E com isso, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, ela se rebelou e atacou a Bastilha, que era uma prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês. E o símbolo do antigo regime, filha da puta, opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime.
A queda da Bastilha ficou conhecida a prisão pela população parisiense. Marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. As etapas: Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Tinha sido feito em 1614. E de forma para obter soluções do país, para entender a esperança da popularidade, e eles tinham estados gerais. E esses estados gerais, eles eram os 3 estados que formavam a sociedade francesa. E as soluções debatidas nesse conselho eram a partir de votação, que era realizada no estado, por estado, e não tinha não tinha problema. Sendo assim, a nobreza e o clero eles sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. Mas tinha um grande problema nisso aí, que é o momento os representantes do terceiro estado começaram a exigir que os votos fossem por cabeça. E isso foi a proposição do terceiro estado, que era um voto individual. E isso criou uma Assembleia Nacional Constituinte. Tudo isso fez com que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave de sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. A população estava insatisfeita e ficou com raiva. Até que o rei mostrou o contrário e a Constituição que estava sendo elaborada ordenou filha da puta. Foi encerrada. E com isso, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como sans-culottes, ela se rebelou e atacou a Bastilha, que era uma prisão onde eram enviados os opositores do absolutismo francês. E o símbolo do antigo regime, filha da puta, opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha ficou conhecida filha da puta. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense. Marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. As etapas: Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. Esse foi o período na Revolução Francesa, foi o início, no caso, né? Ele corresponde aos anos em que sem alimentos partiram para o ataque. Não falei isso. Essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789. Foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades e aristocratas. E pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido a eles um maior acesso aos alimentos. A fome era um problema grave entre o campesinato. Com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Os privilégios feudais foram abolidos no começo de agosto, e no fim desse mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Talvez tenha sido o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Esse documento determinava que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular fez com que
a classe média e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora como forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciaram uma fuga em massa na França, mudando-se para países como Áustria e Prússia. Além disso, começaram uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. O próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi reconhecido quando se aproximava da fronteira com a Bélgica. Depois de recapturado, foi conduzido para o Palácio de Tulheirias, localizado em Paris. Esse local era onde o rei morava desde 1789, quando os revolucionários obrigaram-no a abandonar Versalhes. Nesse período, os revolucionários também atacaram os privilégios do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790. Essa medida tentou subjugar a Igreja Francesa, a autoridade no Estado, e contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. Promulgado. Para. Começa de novo depois de ler até a segunda edição. As tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa em 1791. Ela transformou a França em uma monarquia constitucional e frustrou aqueles que esperavam que a França seria uma república com ampla democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Consolidaram-se, então, os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, girondinos e jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação. E a Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra as nações europeias. E o processo francês, e muitas começaram a conspirar as possibilidades de invadir o país. Eles foram sempre E isso a Assembleia declarou da França. Ela foi realizada pela Guarda Nacional, que foi uma tropa criada em Paris, lá no começo da Revolução. E essa declaração de guerra, ela aconteceu em 1792, quando abriu o caminho para a radicalização, e a Revolução Francesa deu início aí. E foi um período conhecido como terror. E o clima de guerra empurrou a sociedade. A declaração da guerra aconteceu em 1792 e abriu caminho para a radicalização. Isso daí ficou conhecido como terror. E o clima da sociedade francesa foi para o lado dos jacobinos e dos sans-culottes. E o resultado disso foi que sans-culottes organizaram-se e derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. Convenção. Com a instauração da república na França, a Assembleia Legislativa que foi inaugurada em setembro de 1792, e os membros da convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, ser o rei da França, e um novo debate surgiu. Exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua execução. Isso foi realizado
em 1793, quando o rei foi executado. O Regicício inaugurou o período do terror, no qual os jacobinos liderados por Maximilien Robespierre radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. Apesar de ser a constituição mais importante do país, os jacobinos impuseram a ação pública. Aí vai ter uma foto do Jacobino. Liderada pelos jacobinos, ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Com a lei de suspeitos, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da